Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nossa Revista Espírita, mês de agosto de 1861, nós estamos nas conversas familiares de Além Túmulo. Dom Peira, que nós conhecemos no nosso encontro passado, ele era prior de Amily. Prior é um título, né? Título religioso dentro da igreja. Então nós iniciamos na semana passada e vamos finalizar esse artigo aqui nesse nosso encontro de hoje. Só para a gente poder lembrar, Kardec trouxe a seguinte introdução para esse artigo, bastante curioso. Kardec não é habitual ele atender às solicitações de evocações, mas aqui ele acabou abrindo, né, uma das exceções, porque era algo curioso, né, um espírito que era um sacerdote, e ele então, quando encarnado, trabalhava com aplicações de conhecimentos, né, física, química, até mesmo magnetismo, e depois, quando desencarnado, ele continuava presente ainda em algumas dessas experiências, né? Então certamente foram alguns detalhes, alguns quesitos ali que despertaram o interesse de Kardec, não apenas em atender a solicitação do correspondente, mas também pelo próprio aprendizado dentro da doutrina, né? Então ele diz assim na introdução: esta evocação foi feita o ano passado, em 1860, na sociedade a pedido do Sr. Borot de Niort, que nos havia encaminhado a seguinte notícia. Então a introdução foi a seguinte: há cerca de 30 anos tínhamos no priorado de Amily, muito perto de Mauzé, um sacerdote chamado Dom Peira, o qual deixou na região uma reputação de feiticeiro. De fato, ele se ocupava constantemente de ciências ocultas. Conta-se dele coisas que parecem fabulosas, mas que, segundo a ciência espírita, bem poderiam ter sua razão de ser. Há mais ou menos 12 anos, ao fazer com uma sonâmbula experiências muito interessantes, achei-me em relação com seu espírito. Ele se apresentou como um auxiliar, com o qual não podíamos deixar de ter êxito. Entretanto, fracassamos. Depois, em pesquisas da mesma natureza, fui levado a crer que esse espírito deveria ter se interessado por isso. Se não for abusar de vossa benevolência, venho pedir que o evoqueis e lhe seja perguntado quais foram e quais são suas relações comigo. Partindo daí, talvez um dia eu tenha coisas interessantes a vos comunicar. Então foi feita a primeira evocação. O espírito se mostrava às vezes muito duro, muito ácido nos seus comentários, e Kardec até chamou atenção, né? Poxa, você foi um religioso, e os seus valores não modificavam. E ele comentou até, né, que ele era um religioso e tinha muito mais o intelecto desenvolvido do que a sua crença, do que a sua fé. Bom dia, Didima. Bom dia, Fabi. Do que a crença e do que a sua fé. A linguagem dele, sendo ácida, mostrava que ele tinha ainda uma personalidade muito terrena, e era aquele tipo de espírito que, com o passar do tempo, a gente até poderia dizer dessa forma, Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele fez uma categorização dos espíritos ali de acordo com a vida e com a desencarnação que eles tiveram, e naquela categoria de espíritos endurecidos, a gente vê que alguns espíritos se tornam endurecidos no sentido de se tornarem mais isolados, se tornarem mais introspectivos, até mesmo, muitas vezes, até um pouco arrogantes. Então ele acaba ficando endurecido, dizendo: olha, não quero saber de ninguém, não me perturbem, me deixa no meu canto. Então esse espírito tinha essa característica, né? E aqui então ele acabou participando nessa relação com esse Sr. Borot, dessas experiências que Kardec, quando fez a pergunta quais eram as experiências que eram feitas, o espírito muito discretamente disse: se ele não disse, não sou eu que vou dizer. E na verdade ele se sentiu até ofendido com essa pergunta. Então
Kardec inclusive comenta que ele teve uma certa discrição, o que é bastante comum no plano espiritual, quando os espíritos então são discretos com relação aos fatos, e nós até comentamos, né, na sexta-feira passada, que deve haver ali alguma força que restringe os espíritos de terem a liberdade de dizerem o que bem entende, né? Exatamente porque causaria uma grande perturbação no mundo físico se os espíritos viessem e trazendo ali as suas revelações sobre tudo aquilo que eles vivenciaram aqui no mundo físico, né? Então há aquela limitação. Cheguei até a comentar com vocês de um espírito que foi assassinado, só que o crime foi tido como um suicídio e o próprio espírito depois revelou que ele havia sido assassinado, mas ele não poderia revelar quem eram os autores, que isso caberia às investigações da polícia, né? Então, esse tipo de restrição. Mas aqui então Kardec foi trazendo aqui com poucos detalhes, né, com alguns detalhes. Aqui inclusive, né, o Kardec coloca numa das questões: vossa linguagem nos surpreende, vinda da parte de um espírito que em vida era sacerdote e que por isso mesmo deveria ter ideias de certa elevação. E ele coloca: acredito que eu fosse muito pouco instruído. Kardec insiste: tende a gentileza de desenvolver o vosso pensamento. Pouco instruído para crer, mas bastante para saber. Isso porque ele se ocupava com a ciência, no caso ele era tido como um feiticeiro, só que na verdade ele utilizava o conhecimento dele, dessas ciências, para impressionar as pessoas. E quanto mais elas falavam, rotulando-o, né, como feiticeiro, mais ele provocava. Aí sim ele fazia. Isso mostra aquele endurecimento, aquela pouca preocupação que ele tinha com as pessoas, né? Se falava mal dele, ele dava mais motivo ainda para falar. E teve algo interessante que nós vimos aqui, que Kardec perguntou quais eram as ocupações dele como espírito, e ele colocou sempre a química. E Kardec estranhou essa resposta. Como pode um espírito ocupar-se de química? E aí ele responde: permiti-me dizer que a questão é pueril, ou seja, né, e até infantil, imaginar que no mundo espiritual os espíritos não tenham ocupações dessa natureza. E ele explica: acaso terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar as propriedades da matéria, que sabeis tão penetrável ao espírito? Bom dia, Maza. E aí nós lembramos, né, no comentário da semana passada, as ocupações dos espíritos nas atividades do nosso mundo físico. Por exemplo, falávamos sobre química, física, biologia, medicina, astronomia. Nós imaginamos que essas ciências são puramente material e que os espíritos não teriam por que se preocupar com isso. Exatamente porque há aquela ideia, e aqui é uma ideia generalizada, bom dia, Osmar, uma ideia generalizada, que os espíritos só se ocupam com aquele caminho moral, aquele caminho de aproximação com Deus, apenas isso, dentro daquela visão religiosa em busca do paraíso. E aí a doutrina espírita mostra para nós uma dinâmica completamente diferente do mundo espiritual, que a evolução espiritual ela se dá não apenas dentro do campo moral, mas também no campo intelectual. E nesse campo intelectual os espíritos continuam ainda se desenvolvendo dentro dos seus campos de conhecimento, dos seus campos de interesse, fazendo esse intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual. O conhecimento que se adquire aqui se desenvolve do outro lado, e aquilo que se adquire do outro lado e se desenvolve e volta para cá, aqui para o mundo físico também. Então, quando Kardec acha interessante a ideia da química, a primeira coisa que a gente pensa é aquela bancada cheia de tubos de ensaio, cheio de instrumentos, cheio de frascos com produtos químicos borbulhando e coisa e tal. Mas por que um espírito se ocuparia com isso? E aí a gente vai lembrar, né, as percepções, as capacidades do espírito, como foi colocado, de estudar as propriedades da matéria sem o obstáculo da matéria, sem o obstáculo que nós encontramos hoje. Então, buscando um conhecimento muito mais profundo. Avançando um pouco mais, Kardec são duas comunicações que chegaram, e aí então, a primeira, que nós vimos em 1860, no mês de janeiro, e uma segunda comunicação que chegou no dia 25 de junho de 61, um ano e meio depois, portanto. Kardec enviou a primeira comunicação ao Sr. Borrot,
Ele então mandou uma nova carta pedindo ali novas informações, se fosse possível, né? E aí então, bom dia, embaixador. E aí então Kardec fez uma segunda evocação, e ele coloca essa seguinte introdução: tendo o Sr. Borro, por nosso intermédio, dirigido novas perguntas ao espírito Dom Peira, este foi evocado novamente por outro medianeiro e deu as seguintes respostas, das quais se podem extrair úteis lições, quer como estudo das individualidades no mundo espírita, quer como ensinamento geral. E aqui então o espírito volta muito mais incomodado, porque ele diz assim, logo na invocação: que quereis comigo e por que me incomodais? E aí Kardec explica que o Sr. Borro fez uma solicitação e ele então meio que perde a paciência, né? O que esse homem quer comigo? Por que ele não sai das minhas costas? Alguma coisa assim. E aí então Kardec vai perguntando, poxa, você não era assim antes e tal, né, na carta anterior? E aí começa a conversar muito mais por causa, né? O interessante é que uma parte dessa comunicação se dá muito mais na forma como o espírito vem se comunicando do que com o conteúdo em si. Por isso Kardec colocou assim que é muito interessante a gente perceber de instrução da individualidade do espírito. Porque parece que o espírito vai para o mundo espiritual e ele, né, tem que se tornar um santo, tem que se tornar todo paciente. Pelo contrário, os espíritos ainda mantêm a sua individualidade, até mesmo a sua impaciência. Bom dia, Eve. E depois ele continua aqui, tem uma parte bem interessante. Dizeis há pouco que vos incomodavam. Podereis dar-nos uma explicação a respeito para a nossa instrução pessoal? E nessa resposta é bem curiosa, porque ele diz assim, incomodado no seguinte sentido: um espírito se encontra com suas ocupações no plano espiritual, nos seus afazeres e tudo mais, e aí então faz-se uma invocação. E aí, por uma força que para ele pode ser irresistível, ele acaba depois se manifestando, e para atender aos caprichos, ou às curiosidades, aos interesses daqueles que são encarnados. E por isso traz um incômodo muito grande. Por isso ele coloca assim: meu pensamento estava alhures, em outros lugares, é meu estudo, minha ocupação habitual. Vossa evocação forçosamente atraiu-me a atenção sobre vós, sobre as coisas terrenas. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós e da terra, incomodaste-me. Então, como Kardec fez a evocação, e ali então, como a gente lembra que há uma equipe espiritual que auxilia o desenvolvimento das atividades na sociedade, até mesmo para a fundamentação da doutrina espírita, esse espírito acaba sendo atraído por uma força muito maior. Não é simplesmente um chamado, mas é quase que uma convocação. E ele, nessa convocação, se sentindo atraído, acaba depois se manifestando exatamente se sentindo incomodado. É bem interessante isso também. Ele continua aqui tratando de algumas questões do Sr. Borro, das experiências que ele fazia, das operações magnéticas e tudo mais, e até mesmo da presença de espíritos que estavam ali interferindo naquele trabalho que estava sendo feito. E aí Kardec traz algumas explicações sobre a manipulação de fluidos, sobre a presença de espíritos, né? Um evento físico que aconteceu, que eles estavam ali, uma sonâmbula, que não apenas ali a gente lembra da faculdade anímica, mas também da faculdade mediúnica, já que os espíritos se manifestavam através dela, e houve ali meio que como se fosse uma pequena explosão, onde explosão fluídica, digamos assim, onde tanto a jovem, né, a médium, ou a sonâmbula, como também o Sr. Borro, eles foram jogados para o lado, né? E aí então ele perguntou o que aconteceu com tudo isso. E aí então o espírito justifica que foi ele que o empurrou através de uma carga fluídica que ele então lançou sobre eles, né? Aqui depois avançando um pouco mais, finalizando aqui então esse trecho, mais uma vez aqui essa parte curiosa, né? O objetivo das pesquisas do Sr. Borro era um tesouro? E aí resposta, né? Creio já ter dito quando me chamastes a primeira vez, que não sou indiscreto. Se ele julgou conveniente não vos dizer, não me compete fazê-lo. Né? E aqui depois, além disso, tem um trecho interessante também, em que o Espírito dá até uma resposta longa, quando Kardec pergunta, né, sobre a presença dele durante esses trabalhos. E aí ele diz uma frase bem interessante, quando ele diz assim:
Vedes assim quanta desordem no mundo dos espíritos pela crença universal no espiritismo. Né? Então ele pergunta isso, né? Isso, quando ele fala sobre essa questão, ele diz o seguinte, que tendo essa ideia da viabilidade da ação com o mundo espiritual e da possibilidade de conversar com os espíritos sobre temas variados, se todo mundo entra nessa moda, o mundo espiritual não teria mais sossego. Porque aí cada um ia fazer uma evocação, mas não apenas por uma questão de interesse, de crescimento, de evolução, mas para satisfação de caprichos. Ele traz inclusive aqui alguns exemplos, né? Ele diz assim, seríamos chamados a torto e a direito, aqui para escavar a terra e enriquecer um preguiçoso, ali para poupar a um imbecil o trabalho de resolver um problema, olha a linguagem dele, hein? Acolá para aquecer o forno de um químico e em toda parte para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Borro deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em provocar miragens de minas de ouro, mesmo aos olhos do mais clarividente sonâmbulo. Então ele fala sobre isso, ele é assim muito impaciente, mano. E muito sincero também, essa é a questão, né? Ele não é simplesmente um espírito como se fosse um espírito leviano que vem trazer ali provocações, palavras de baixo calão. Ele estava quietinho na dele, com aquela personalidade um pouco endurecida, e aí então ele é chamado e ele fala espontaneamente, né, com toda a naturalidade. Então aqui, essa primeira parte da comunicação, aqui então terminou. Depois então, no dia 18 de julho, provavelmente aqui um mês depois, o Sr. Borro trouxe uma carta comentando sobre essas duas cartas, essas ideias que foram lançadas por esse espírito, e Kardec depois faz um comentário sobre isso também. André colocou, achei muito bom e interessante as respostas desse espírito mal criado, né, para não termos a ideia de que só espíritos elegantes ou sofridos vêm conversar conosco, né, aprendemos que temos o que fazer e não podemos ficar evocando à toa. E ele comenta sobre isso, né? Que essa ideia do espiritismo de dizer que é possível conversar com o mundo espiritual, isso na verdade geraria uma grande agitação do outro lado também, né? Papo reto, é isso aí. Então aqui o Sr. Borro traz a seguinte comunicação. Só para lembrar aqui, deixa eu pegar aqui um trechinho que é bem interessante, que ele vai depois comentar aqui na carta também. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, Pera só um instantinho, pessoal. Aqui, ó, na questão número 18. Certamente, porque Kardec disse que faria uma prece por ele e tudo mais, né? Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do Sr. Borro? Olha a resposta que ele dá. Garanto-vos que por ele não tenho a mínima vontade de o satisfazer, porque está sempre em minhas costas. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira. Tanto mais quanto mim e ele, não existe nenhuma afinidade. Mas para vós que piedosamente chamastes a mim, sobre mim a misericórdia do alto, quero responder o melhor que puder. Então o Sr. Borro vai responder naquela carta a Kardec, vai fazer um comentário sobre essa passagem, né? Então vamos lá, continuando aqui a segunda parte do nosso trabalho. Kardec recebe a seguinte carta do Sr. Borro. Senhor, venho agradecer-vos o trabalho que tivestes e a presteza em me remeter à última evocação de Dom Peira. Como dizeis, o espírito do antigo prior não estava de bom humor ao exprimir energicamente a impaciência que lhe causou essa nova diligência. Daí resulta, Senhor, um grande ensinamento. Os espíritos que fazem o jogo malévolo de nos atormentar podem, por sua vez, ser pagos por nós com a mesma moeda. Né? Então, esse Sr. Borro também aqui não deixa por menos, né? Porque ele comenta, né? Já que os espíritos podem vir nos atormentar, nós também podemos atormentá-los. Isso. Mais ou menos isso. Isso, com 2 R's, Borro.
Ah, senhores de além-túmulo. Aí aqui então o Sr. Borro ele comenta nessa carta meio que mandando um recado para o prior. Então ele diz assim: ah, senhores de além-túmulo, e aqui não me refiro senão aos espíritos farcistas e levianos. Sem dúvida vos deleitaríeis com o privilégio exclusivo de nos importunar. E eis que um pobre espírito terreno muito pacífico, simplesmente pondo-se em guarda contra vossas manobras e procurando frustrá-las, vos atormenta a ponto de os sentirdes penosamente sobre o vosso dorso fluídico. Olha o dorso fluídico aqui, as costas dele, né? Então, quer dizer, você pode então evocar e causar até assim, digamos, essa obsessão sobre os espíritos, né? Ora, que direi então, meu caro prior, quando confessais ter feito parte da turba espírita que tão cruelmente me obsediou e pregou tantas peças durante minhas excursões em Vendéia? Vendéia é uma região naquela da França, né, que estava inclusive em conflito, ele vai mencionar sobre isso. E ele diz assim, então quer dizer, estava havendo um processo obsessivo de vários espíritos ali juntos dele, causando essa perturbação enquanto ele fazia essas pesquisas, essas investigações. Se é verdade que vos metestes nisso, devíeis saber que não assim empreendi, senão com o objetivo de fazer triunfar a verdade por fatos irrefutáveis. Aqui é uma referência a um comentário feito nas cartas anteriores, nas psicografias, que o Sr. Borro estava tentando fazer uma experiência com o objetivo de provar às pessoas que essa relação com o invisível era verdadeira. E para isso, então, ele estava, inclusive, também que foi comentado, indo um pouco além do que deveria. Então ele estava meio que dando um passo maior que as pernas, trazendo até mesmo ali um prejuízo nessa relação de aproximação entre os dois mundos que o Espiritismo estava propondo agora. Era uma grande ambição, sem dúvida, mas era honesta, ao que me parece. Apenas, como dizeis, eu não tinha porte para lutar, e vós e os vossos nos abalaram, de tal sorte que nos vimos obrigados a abandonar a partida, carregando nossos mortos, porquanto vossas manobras fantásticas, que desencadearam terrível luta, acabaram aniquilando minha pobre sonâmbula, que num desfalecimento que não durou menos de 6 horas, não mais dava nenhum sinal de vida, e nós já a julgávamos mortas. Foi naquela situação em que eles foram jogados para o lado por causa dessa manipulação de fluidos que o espírito fez, como se fosse empurrando tanto a médium, a sonâmbula, como também o Sr. Borro, que eles estavam fazendo uma experiência e de repente foram jogados. E aí provocou esse fenômeno aqui, essa situação que ele comentou. Talvez nossa posição seja mais fácil de compreender do que de escrever, se se pensar que era meia-noite e que estávamos em campos ensanguentados pelas guerras da Vendéia, região de aspecto selvagem, cercado de colinas desprovidas de vegetação, cujos ecos vinham repetir os gritos lancinantes das vítimas. Meu pavor atingira o cúmulo, pensando na terrível responsabilidade que caía sobre mim e da qual não sabia como escapar. Eu estava desvairado. Só a prece poderia salvar-me. Ela me salvou. Se a isso chamais lições, porque lá eles estavam dizendo que os espíritos estavam dando uma lição para ele, com toda a frustração e mais ainda, né, esses efeitos que eles sofreram. Se a isso chamais lições, havei de convir que são rudes. Provavelmente era ainda para me dar uma dessas lições que 1 ano mais tarde me chamáveis a Mausé. Mas então eu estava mais instruído e já sabia a quem me dirigir quanto à existência dos espíritos e quanto aos atos e gestos de muitos deles. Aliás, a cena não estava mais preparada para um drama, como em Chantillon. Assim, eu estava livre para uma escaramuça. Perdão, senhor, se me deixei arrastar com o prior. Agora aqui, então, o Sr. Borro volta a falar com Kardec, né?
Então, perdão, senhor, se me deixei arrastar com o prior. Retorno a vós para vos ocupar ainda, se vos dignardes permiti-lo. Há poucos dias fui à casa de um homem muito honrado, que o conheceu bastante na juventude, e lhe comuniquei sobre a evocação que me remetestes. Ele reconheceu perfeitamente a linguagem, o estilo e o espírito cáustico do antigo prior e contou-me os fatos seguintes. Vendo-me forçado a abandonar o priorado de Surgeres, em consequência da Revolução, Dom Peira comprou uma pequena propriedade de Emily, perto de Mauzé, onde fixou residência. Ali ele se tornou conhecido pelas belas curas obtidas por intermédio do magnetismo e da eletricidade, que empregava com sucesso. Vendo, porém, que os negócios não iam tão bem quanto desejava, empregou o charlatanismo e, auxiliado por sua máquina elétrica, praticou magias, não tardando em fazer-se passar por feiticeiro. Então aqui agora já é alguém relatando, né, as condutas, né, do prior quando encarnado. Longe de combater tal opinião, ele as provocava e estimulava, aquilo que o próprio Espírito disse, né? Quanto mais diziam que ele era feiticeiro, mais ele provocava as pessoas para pensarem dessa forma. Havia em Emily uma longa alameda arborizada, por onde chegavam os clientes, vindos muitas vezes de 10 a 15 léguas. Sua máquina era posta em comunicação com o malhete da porta, e quando os pobres camponeses queriam bater, sentiam-se como fulminados. Então o malhete era aquele martelinho que ficava na porta, que as pessoas batiam, né? Então, como era de metal, ele colocava por lado de dentro um fio, que quando as pessoas tocavam aquilo, elas levavam um choque. E aí então, é fácil imaginar o que semelhantes fatos deviam produzir em criaturas pouco esclarecidas, sobretudo naquela época. Falamos de 1800, né? Então a eletricidade ainda é algo desconhecido, né? Temos o provérbio que diz: não se deve vender a pele do lobo antes de o matar. Bem vejo que temos de mudar mais uma vez antes que os nossos maus instintos nos abandonem. Entretanto, Senhor, não concluais que eu deseje mal ao prior. Não, e a prova de tudo isso é que, seguindo o vosso exemplo, orei por ele, o que confesso, como ele vos disse, não ter feito até então. Aceitai, etc., etc., J.B. Borrow. Kardec, então, traz agora um comentário sobre isso, né? É interessante aqui que a gente vê que Kardec ficou meio como que intermediário, né, entre o Sr. Borrow e o espírito. E aí, nesse caso, nós temos então ali chega uma hora que o assunto morre, né? Porque na verdade o Sr. Borrow, ele tinha ali a visão dele das experiências que ele tinha vivido, e Kardec não tinha conhecimento detalhado sobre isso. Então muitos comentários que foram feitos acabam ficando ali meio que incompreensíveis, né? Porque Kardec não fazia parte desse mundo, né? Desse senhor. Notar-se-á que esta carta é de 18 de julho de 61, enquanto a primeira evocação remonta ao mês de janeiro de 1860. É com o Borrow. Naquela época não conhecíamos todas as particularidades da vida de Dom Peira, com as quais suas respostas concordam perfeitamente, pois diz que fazia o que era possível para corroborar a sua reputação de feiticeiro. O que aconteceu ao Sr. Borrow tem uma singular analogia com os golpes baixos que, em vida, Dom Peira aplicava aos visitantes. Então, tanto como encarnado, quando ele aprontava com aquelas pessoas, agora como desencarnado, Kardec diz que ele continuava com a mesma personalidade, fazendo as mesmas coisas. E nos inclinaríamos muito a crer que este último quis repeti-las. Ora, para isso não havia necessidade de máquina elétrica, já que dispunha da grande máquina universal, né, fluido cósmico universal a que ele se refere. Compreender-se-á
a sua possibilidade de associarmos essa ideia à observação que fizemos acima na pergunta 21. Então, só para a gente lembrar, a pergunta 21 aqui. Pera lá. Pergunta 21. Quando Kardec comenta... poderias ver e dizer-lhe quais as causas, durante suas pesquisas na Vendéia, que foram responsáveis pelo seu fracasso, derrubando-o e a sua sonâmbula e mais 2 outras pessoas presentes? Aí o espírito respondeu: minha resposta precedente pode aplicar-se a essa pergunta. O Sr. Borro foi derrubado pelos espíritos que lhe quiseram dar uma lição e ensinar-lhe a não procurar o que deve permanecer. Fui eu quem os empurrou, com o fluido do próprio magnetizador. Então aqui que Kardec trouxe então essa passagem, esse comentário. Aqui depois então ele comenta, só um instantinho. O Sr. Borro encontra uma espécie de compensação às malícias de certos espíritos nos aborrecimentos que lhes podemos causar. Todavia, nós o aconselhamos a não se fiar muito, porque eles têm mais meios de escapar à nossa influência do que nós de nos subtrairmos a eles. Kardec comenta aqui sobre aquela questão, aquela passagem, né, que o Sr. Borro comenta, que assim como os espíritos podem vir nos perturbar, nós também podemos perturbá-los. E aqui Kardec comenta, né, olha, aconselha não se pegar muito nisso, porque os espíritos têm mais facilidade de nos perturbar do que nós a eles, né? Porque eles podem se desvencilhar com mais facilidade e nós nem tanto, né? Tratando ali das influências espirituais, dos processos obsessivos. Então, ou seja, é melhor não brincar com isso, né? Quanto ao mais, é evidente que se na época o Sr. Borro conhecesse a fundo o espiritismo, por certo teria sabido que era razoável pedir aos espíritos e não se teria aventurado em tentativas que a ciência demonstraria não conduzir senão a uma mistificação. Aqui entra num tema filosófico bem interessante, porque naquela época, filosófico não, muito mais histórico, né? Naquela época o espiritismo estava sendo difundido. E nessa difusão, as pessoas entendiam que era fácil entrar em comunicação com o mundo espiritual, mas não pensavam no porquê entrar em contato. O que perguntar? O que obter dos espíritos? Por que fazer uma evocação? Por que fazer uma reunião mediúnica? E aí, nesse caso, então, o Sr. Borro ouvia falar sobre isso, mas pelo fato de não ter estudado com atenção aquilo que o Espiritismo propunha, especialmente o Livro dos Médiuns, então ele fazia essa evocação para se aventurar nesses campos de pesquisas que ele achava que era justo. Então, naquela época, era bem interessante isso, de ver que as pessoas estavam ali se lançando nas comunicações sem se darem conta dos riscos e até mesmo dos objetivos, se eram objetivos interessantes, nobres ou simplesmente aventuras. E ele continua: não é o primeiro a pagar pelas consequências de sua imprevidência. Eis porque não cessamos de repetir: estudai primeiro a teoria, ela vos ensinará todas as dificuldades da prática. Assim evitareis experiências das quais vos sentireis felizes em delas sair apenas com alguns dissabores. A Regina colocou, não era um estudo sistematizado sério. Não era nada, não é nem estudo era feito, as pessoas liam apenas. Então aquelas que tinham interesse faziam ali pesquisa, se aprofundavam, analisavam. Então, por isso Kardec, logo no início, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele lançou um livreto, meio que numa condição meio que emergencial, trazendo ali algumas orientações básicas sobre como fazer a evocação e quais os cuidados que se precisava ter. Depois, então, ele lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que era agora ali uma coletão, uma pesquisa mais profunda, mais completa. Mas assim que foi lançado o Livro dos Espíritos, várias pessoas, vários grupos começaram então a se aventurar por esse campo, para ver como é que era.
já que era possível fazer, vamos fazer. Mas quais são os riscos? Quais são os cuidados que precisavam ter? As pessoas não se preocupavam com isso, né? Mas vamos lá. André colocou também, né? Era muito novo e ninguém ia pensar em estudar, simplesmente em se divertir ou por curiosidade, né? Estudo muito depois, né? Pois é, isso porque Kardec insistiu nessa ideia dos grupos de estudos, nos grupos de trabalhos sérios e tudo mais. Mas naquela época não, né? Então, quantas pessoas sofreram as consequências disso? E daí que veio, inclusive, na atualidade, a ideia de que não se deve fazer reuniões particulares, somente reuniões em centros espíritas. Mas naquela época, Kardec inclusive incentivava as pessoas, claro, com todo cuidado, com todo estudo, com toda compreensão, a estabelecerem essas comunicações, que era, inclusive, né, algo muito natural, conversar com os espíritos, ver o aspecto consolador da doutrina espírita. Mas desse aspecto consolador, que era a boa aplicação do espiritismo, havia também o abuso pela curiosidade, pela futilidade com que esse recurso era utilizado. Daí então vieram as consequências. Regina colocou como agora, né, muitos buscam informações frívolas dos espíritos, do tipo, vou casar com pessoa X e Y, né, mas muito ainda tem essa imaturidade. Sim, ainda acontece, nós temos muitos médiuns, inclusive, que se servem a isso, né? Daí que nós temos ali as consultas que são pagas, pedindo ali trabalhos, amarrações, aquela coisa que aparecem nos postes, né, das ruas, com aqueles panfletos que fazem esse convite. Muitas pessoas se interessam. Então isso tem bastante, né? Mas a Kardec continua. Diz ele que sua intenção era boa, pois queria provar por um grande fato a veracidade do Espiritismo. E aí então essa veracidade era através de uma experiência que ele estava fazendo com a relação nessa relação com os espíritos. Daí que Kardec coloca, né, que a intenção era positiva. Mas em casos semelhantes, os espíritos dão as provas que querem, e quando querem, e jamais quando lhes pedem. Conhecemos pessoas que também queriam dar essas provas, irrecusáveis através da descoberta de fortunas colossais, por intermédio dos espíritos. Mas o que lhes resultou de mais claro foi gastar o seu dinheiro. Acrescentaremos até que provas semelhantes, se por acaso dessem resultado, seriam muito mais prejudiciais que úteis, porque falseariam a opinião sobre o objetivo do Espiritismo, validando a crença de que ele pode servir de meio de adivinhação. Só então se justificaria a resposta de Dom Peira à pergunta 22. Vamos lá para a pergunta 22, que Kardec coloca aqui para nós, como reflexão. Vamos lá. Por aqui. Questão 22, só um instantinho. 22, não, 23, né? Ou 22. Quando ele diz assim... sim, aquela questão que eu falei para vocês, né, de pessoas preguiçosas, pessoas que querem usar os espíritos, né, para se beneficiarem, satisfazer a curiosidade. Então, Kardec chama atenção aqui nesse ponto sobre a forma como o espiritismo deveria ser compreendido. A proposta dele era exatamente obter esse entendimento sobre a nossa imortalidade, trazer para nós, né, uma maior compreensão sobre a dinâmica da nossa própria vida. E tudo isso é o aspecto filosófico que propõe para nós. Por isso Kardec, logo no início, ele então obteve a comunicação, na verdade ele observava as comunicações dos espíritos através das mesas girantes, e ele então observava o fenômeno, começava ali a descartar todos os sistemas que procuravam explicar aquele fenômeno, seja através da fraude, seja através de fenômenos físicos naturais, até chegar à conclusão de que quem se comunicava eram os espíritos. Depois dessa conclusão da sua observação, da sua experiência, ele passou então a desenvolver o aspecto filosófico.
Então, quem se comunica? Eles respondiam: somos nós os espíritos. Para muitos isso já seria o suficiente. Para Kardec não. Ele começou então: quem é você? Qual é a sua condição? Como era a sua vida? E dali ele foi então expandindo cada vez mais as suas pesquisas para traçar para nós um perfil de quem são os espíritos, e não apenas o fato de serem espíritos, mas quem são as personalidades que se comunicam. E daí então ele pôde fazer essa categorização de espíritos ainda numa condição evolutiva inferior, aqueles que se mostram como superiores, aqueles que trazem grandes ensinamentos sobre as questões existenciais de fato. Então o objetivo da doutrina passou a se tornar para nós como um guia, uma orientação para a nossa própria evolução. Agora, se por acaso as comunicações com os espíritos se resumissem apenas na satisfação das curiosidades, e aqui é isso que ele coloca nesse trecho final, quando ele diz assim, que essas provas que o Sr. Borrow pretendia apresentar para comprovar aquilo que o Espiritismo trazia no campo das pesquisas, no campo dos fenômenos, no caso no aspecto científico, isso, mesmo que ele tivesse boa intenção, isso acabaria sendo um prejuízo. Porque ele coloca assim para nós: acrescentaremos até que provas semelhantes, se por acaso dessem resultado, seriam muito mais prejudiciais que úteis, porque falseariam a opinião sobre o objetivo do Espiritismo. Então, se ele provasse que os espíritos realmente existem, que os espíritos podem participar dessas buscas que nós temos, em descobertas e tudo mais, qual é o sentido então da doutrina espírita? É daí então que ela traz um corpo doutrinário, diferentemente da simples comunicação. Então a gente lembra sempre que mediunidade, comunicação com o mundo espiritual, não é o espiritismo. Esse é um fenômeno natural. O espiritismo se serve desse fenômeno para trazer para nós um campo filosófico, em que nós podemos entender exatamente a nossa natureza. Entender, por exemplo, sobre o porquê nós estamos aqui, qual é o propósito da nossa encarnação, de que forma que nós podemos alcançar a verdadeira felicidade. E aí nós vamos entrar naturalmente no campo moral, em que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo ali o nosso guia moral para conquistarmos a real felicidade. Então aqui são dois aspectos diferentes, aqueles que se envolvem por curiosidade, que foi, por exemplo, só para a gente poder fazer aqui uma ilustração, logo depois que Kardec desencarnou, ali em 1869, alguns pesquisadores começaram a surgir. E aí nós vamos lembrar, por exemplo, de nomes importantes, marcantes no campo da pesquisa, como, por exemplo, William Crookes, Alexander Aksakov, Cesare Lombroso, e outros pesquisadores, outros nomes, daqueles que eram mais conhecidos e daqueles que não eram. Eles escreveram vários livros. Mas qual era o conteúdo desse livro? Observava-se, portanto, que eles não eram espíritas. Eles eram pesquisadores do campo mediúnico, pesquisadores do fenômeno mediúnico. Porque aquilo que eles apresentavam era: os espíritos podem se manifestar, que a mediunidade é real, já que eles fizeram aquelas experiências de amarrar uma pessoa numa cadeira, de observar o fenômeno físico, ou mesmo o fenômeno intelectual, trazendo ali questões. Então eles analisavam muito mais o aspecto curioso, o aspecto técnico da comunicação mediúnica, do que se preocuparem com o conteúdo moral. Era o caso, por exemplo, da pesquisa feita pelo William Crookes, em que tinha, na verdade, era a pesquisa feita pelo William Crookes, em que o espírito Kate King, não sei se vocês se recordam, através da médium Eusápia Paladino, a memória está boa hoje, estou lembrando dos nomes. Então, naquela época, era uma médium de muita potência para a realização de fenômenos físicos. O espírito Kate King se manifestou através dela, e o espírito se manifestou, o espírito se materializou, e o William Crookes caminhava com ela pela sala, de braços dados, e depois ele fez uma descrição sobre a textura da pele, sobre a temperatura da pele, que era uma temperatura mais fria. Fez ali toda aquela pesquisa, aquele alvoroço todo, de que de fato aquilo era real.
A manifestação era real. Mas a pergunta é, tá, e que conclusões você pode tirar disso? Tá, o espírito existe, o espírito se manifesta. E daí? Seria mais ou menos dentro do campo de pesquisas hoje, na verdade, muito mais de curiosidade, que eu já comentei com vocês sobre esse povo todo, que são aqueles caçadores de fantasmas. Então eles se juntam, programas de televisão são feitos, né, para poder mostrar o resultado das empreitadas, né, que eles realizam. Então equipamentos eletrônicos, equipe, televisão, vão até um lugar considerado assombrado, né? Lembrando que a expressão mal assombrada é uma expressão equivocada, porque não existe uma casa bem assombrada, né? Então, um lugar assombrado, então eles vão colocar asilos, hotéis, qualquer coisa assim, né? Então, esse detalhe, o embaixador, desses Ghostbusters, caçadores de fantasmas, então eles vão até esse local, pesquisam e encontram, às vezes ali, né, algum sinal de que existe algum espírito ali presente. Depois, no final do programa, eles mostram para o dono daquela propriedade dizendo, olha, nós detectamos a presença de um espírito. Muito obrigado, parabéns e tchau. Vejam só qual era o objetivo, simplesmente detectar a presença. Mas e depois que detectou a presença? Kardec, nesse caso, ele perguntaria, quem é esse espírito? Vamos evocá-lo para conhecer a sua história e de alguma forma poder ajudá-lo. Né? No caso, mano, o Padre Quevedo ele era muito mais investigador do campo do fenômeno paranormal, né? E ele inclusive combatia a ideia da comunicação com o mundo espiritual, da mediunidade. Ele dizia que todos os fenômenos que aconteciam eram resultado da paranormalidade e não da comunicação dos espíritos. E que essas comunicações, inclusive, poderiam até ser fraudes. Né? Então, mas de qualquer forma, são curiosidades que eram apresentadas. O embaixador perguntou, né, Kardec e o escritor Hans Christian Andersen viveram na mesma época, né, de 1910 1880, por aí, exatamente, né? Então, várias personalidades, né, escritores da época, eram contemporâneos, mas não quer dizer necessariamente que eles eram próximos, né, ou tinham interesses semelhantes. O próprio Kardec mesmo conviveu, era contemporâneo de Charles Darwin. E a gente tem inclusive ali, né, a gente vai chegar nesse ponto, o livro de Charles Darwin chegou até a influenciar, inclusive, algumas mudanças no livro dos Espíritos que Kardec publicou. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, enfim, esse artigo, então, ele traz para nós esse detalhe da comunicação com esse espírito. Para a gente avançar um pouquinho mais, aqui é uma correspondência, carta do senhor Mateus sobre médiuns trapaceiros. E aqui ele faz uma referência ao mês anterior, no mês de julho de 1861, onde Kardec publicou alguns artigos fazendo críticas a médiuns que recebiam pagamento pelos fenômenos, especialmente nos Estados Unidos. Então Kardec faz ali, né, aquela comparação entre médiuns da Europa, médiuns dos Estados Unidos, quem cobra, quem não cobra, propaganda em jornal, aquela coisa toda, né? Então aqui ele faz essa referência. Como nota de rodapé ao subtítulo, é colocado o seguinte, na parte do Livro dos Médiuns, do capítulo 28, item 317. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a leitura para nós. Paris, 21 de julho de 1861. Diz aqui, Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, às quais tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí quaisquer dissidências, a propósito de teoria e doutrinas, desaparecem como por encanto. Então, quer dizer, está todo mundo de acordo sobre o prejuízo que as fraudes causam. Não sou talvez tão severo quanto o sois com relação aos médiuns que, sob forma digna e decente, aceitam uma paga, como indenização do tempo que consagram
a experiências muitas vezes longas e fatigantes. Kardec ele é bastante taxativo. Dai de graça o que de graça recebestes. Ele comenta sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então, nesse comentário, esse senhor que comunica com Kardec já é um pouco mais a favor. Ele diz assim, olha, se o médium é honesto e ele tem essa dedicação toda, tem até um certo sacrifício para poder ajudar um consulente, então ele acha que é válido esse pagamento. Kardec já é taxativo, ele diz que não, porque quem faz isso é o espírito. E, portanto, não é o médium que obtém que traz aquele conhecimento. Sou, porém, tanto quanto o sois, e ninguém o seria mais, com relação aos que em tal caso suprem, quando se lhes oferece ocasião, pelo embuste e pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Então, é que ele já comenta aqui, para aqueles médiuns que inventam, que já usam da fraude, quando o fenômeno não acontece, aí então ele é também partidário de Kardec, condenando a ação desses indivíduos. Então até aí tudo bem, mas se o médium é honesto e se sacrifica, até vale alguma coisa. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia, e haveria obliteração do senso moral do médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Então misturar o falso com o verdadeiro é algo realmente condenável. Conforme os observastes com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer, do modo mais deplorável, os homens honrados que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médium que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou difamá-los, ou seja, simplesmente serem ali banidos do meio espírita ou espiritualista, qualquer médium legítimo, mas que praticasse uma fraude. Se vos convier, não nesse caso, o Mami, o que ele coloca é que todo médium que usa dessa falsidade para obter um resultado, ele não deve ser mais utilizado para qualquer tipo de trabalho. Porque na verdade ele já mostra a má fé dele, se aproveitando da boa fé das pessoas. Então aí não é nenhuma questão de perdão, ele fala realmente de não serem mais utilizados para esse tipo de trabalho, já que perderam toda a confiança, e não só perderam a confiança, como comprometeram também a seriedade do compromisso com o trabalho com os espíritos. É nesse sentido que ele coloca. Se vos convier, Senhor, inserir essas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa disposição. Aceitai, etc., etc., Mathieu. Kardec comenta agora. Não esperávamos menos dos sentimentos honrados que distinguem o Sr. Mathieu, senão esta enérgica reprovação pronunciada contra os médiuns de má fé. Teríamos ficado surpresos, ao contrário, se ele tivesse encarado com frieza e indiferença tais abusos de confiança. Eles podiam ser mais fáceis, quando o Espiritismo era menos conhecido, mas à medida que essa ciência se espalha e é mais bem compreendida, que melhor se conhecem as verdadeiras condições em que os fenômenos podem produzir-se, por toda parte encontram-se olhos clarividentes, capazes de descobrir a fraude. Assinalá-la, onde quer que ela se mostre, é o melhor meio de a desencorajar. André colocou,
ele não está fazendo um trabalho real e honesto, assim nada mais justo do que ser afastado do trabalho, né? Então essa que é a ideia que ele coloca. Disseram que era preferível não desvendar essas torpezas no próprio interesse do espiritismo, que a possibilidade de enganar poderia aumentar a desconfiança dos indecisos. Não somos desta opinião e pensamos que mais vale que os indecisos sejam desconfiados do que enganados, porque desde que soubessem tê-lo sido, poderiam afastar-se para sempre. Aliás, haveria um inconveniente ainda maior aos que crescem que os espíritas se deixam iludir facilmente. Ao contrário, estarão tanto mais indecisos a crer, quanto mais virem os crentes cercar-se de maiores precauções e repudiar os médiuns suscetíveis de enganar. O Sr. Mathieu diz que talvez não seja tão severo quanto nós em relação aos médiuns, que sob forma digna e decente aceitam uma paga como indenização do tempo que consagram à matéria. Estamos perfeitamente de acordo que pode e deve haver honrosas exceções, mas como o atrativo do ganho é uma grande tentação e os iniciantes não têm a necessária experiência para distinguir o verdadeiro do falso, mantemos nossa opinião de que a melhor ganha de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque onde não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Aquele que paga quer alguma coisa por seu dinheiro, e não se contentaria se lhe dissessem que o espírito não quer agir. Daí a descoberta dos meios de fazer o espírito atuar a qualquer preço. Não há senão um passo, porque o provérbio, quem não tem cão caça com gato, né, porque conforme o provérbio, quem não tem cão caça com gato. Acrescentamos que os médiuns ganhariam 100 vezes mais em consideração o que deixassem de ganhar em proveitos materiais. Disse que a consideração não faz viver. É verdade que não basta, mas para viver há outros ofícios mais honestos do que a exploração das almas dos mortos. Então Kardec aqui, finalizando o nosso artigo, ele comenta então exatamente isso, né? Essa questão de que, pode até ser que uma pessoa que não tenha condições e ela é médium e ela faz um trabalho honesto, seria aceitável? Até seria aceitável, porque pelas condições dela, ela precisaria dessa ajuda. Mas daí a encontrar alguém que se aproveita disso é outra história. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação mais concreta para nós. Nós encontramos hoje pessoas que são chamadas de médiums, e até são médiums, vamos considerar isso como mediunidade legítima. Elas são médiums e cobram, por exemplo, por cirurgias espirituais, porque ela se dedica ao tempo integral a esse tipo de trabalho. Algumas vezes ela não cobra em dinheiro, mas ela pede material em compensação para as tarefas que são feitas. Quantas e quantas vezes nós encontramos notícias que comentam sobre fraudes, das pessoas estarem de alguma forma se beneficiando desse trabalho. E algumas vezes até explorando a credibilidade das pessoas, que você vai até um lugar desse, trazendo ali a sua doença, a sua dor, a sua angústia, e você pede ajuda e aquela pessoa cobra por isso. E se por acaso o fenômeno não acontece, ela cria ali um teatro para poder fazer com que aquela pessoa encontre justificativa para fazer o seu pagamento. Então essas fraudes, como acontecem hoje, naquela época também aconteciam, porque na verdade nós falamos da natureza humana. E é muito fácil de se explorar isso. E nós temos inclusive filmes que contam um pouco daquele contexto em que médiums, ou mesmo ali ilusionistas, criavam situações para iludir as pessoas, para ganharem dinheiro, para ganharem fama, para ganharem ali qualquer tipo, né, de pagamento, vamos dizer assim, que para ela seja benéfico, mas através de uma exploração. Nós vemos isso em igrejas, em que você dá uma contribuição em troca de um milagre.
Igreja, que é uma instituição, cheio de gente fazendo isso publicamente. Imagina o médium, que é uma pessoa isolada. Igrejas, centros espíritas, vemos aí em centros de outras filosofias, vemos isso acontecendo. A Didima lembrou ali, né, a oportunidade até de repensar e evitar continuar no erro, né, se é o caso do médium ali perceber o erro que ele cometeu, né? Então, ele tem ali a oportunidade de se redimir do seu erro? É claro que tem. Mas isso faz com que as pessoas, os indecisos que estão ali querendo se aproximar, conhecer o mundo espiritual, muitos deles se afastam por causa dessa fraude, e vale muito mais um indeciso desconfiado do que um indeciso totalmente desiludido. É isso que Kardec comenta. André colocou, né, vai dizer que a culpa é do espírito, né, que não quis ajudar, né? Pois é, então tudo isso acontece. Onde fica dar de graça o que de graça recebestes. Então essa é uma questão que Kardec colocou agora, Angelina. Quando ele coloca, né, pode até ser que em determinadas condições isso seja válido, né? Porque a gente lembra que toda regra tem exceção. Mas Kardec coloca assim que para que a mediunidade seja vista de uma forma legítima, de uma forma honesta, é mais interessante que o trabalho seja, de um modo geral, gratuito. Porque assim você afasta qualquer tipo de tentação, como Kardec coloca, para aqueles que desejam explorar monetariamente ou materialmente, né, esse tipo de atividade. E aí entra o campo moral, entra o campo do espírito, né, que Kardec bem explora. Né? Eu falei para vocês livro do Evangelho, né? Dai de graça o que de graça recebestes, mas eu acho que é no livro dos médiuns, estou em dúvida agora qual dos dois livros que é. Mas de qualquer forma, é sempre assim, né? Mas me lembrou, né, serviço desinteressado com o desenvolvimento do altruísmo. E mais do que isso ainda, né, Kardec considera a mediunidade uma atividade sagrada, porque nós falamos ali de algo na relação com o mundo espiritual que deve ser tratada com o mais alto nível moral. E quando nós colocamos questões materiais, aí então sempre vai haver aqueles que exploram. Então é isso, meus amigos, né? Lemos então esses dois artigos, Conversas Familiares de Além Túmulo, e mais aqui também essa correspondência que Kardec apresentou para nós. Né? Então finalizamos aqui o próximo tema, dissertações e ensinos espíritas da influência moral dos médiuns nas comunicações. Então nós vamos aqui estudar esse artigo, que é um artigo aqui até, deixa eu ver um pouquinho aqui, um pouco longo, depois ele fala também sobre dos transportes e outros fenômenos tangíveis. Depois ele vai para o... Só um instantinho. Ele trata aqui do fenômeno os animais médiums. Olha que interessante o tema, hein? Erasto vai estar presente, né? Animais médiums. Esse é um tema muito pouco explorado, né? Falar dos animais nessa relação com o mundo espiritual. Depois aqui ele vai falar sobre Erasto aqui presente em outras comunicações. Povos, silêncio, alguma coisa que é relacionada com a época, né, de Kardec. Depois também Jean-Jacques Rousseau, né, que iluminista, também aqui participando dessa comunicação, controvérsia, e assim vai. Outros artigos aqui para a gente poder estudar oportunamente, né, no nosso próximo encontro, então. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais dois pequenos artigos